Você está melhorando? Pergunta para esse crente bonito do seu lado assim: você está melhorando? Ó, você conhece ele melhor do que eu. Você sabe se esse sorrisinho que ele deu aí é verdade, né? Mas depois você leva ele para tomar um café, aproveita que está friozinho, paga um chocolate quente e aí conversa com ele para ele melhorar, tá bom? Meus irmãos, louvo a Deus pela vida da minha família. Está aqui parte da equipe, porque a irmã Hannah está lá no ensaio para o Congresso das Crianças, então não pode estar aqui, né? Então, mas está ali a pastora Cláudia, o Lucas e a Rebeca. Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia lá comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 9, do verso 15 ao verso de número 27. Nós vamos dar sequência pensando nessa temática obreiros. Semana passada nós falamos sobre chamado, vocação e continuidade ministerial, né? Hoje nós vamos apertar um pouquinho mais o cinto. Pode, não pode? Eu fui criado assim dentro da igreja, pastor Tiago dizia assim: quando o negócio é com obreiro, chicote estrala. Mas a gente só vai apertar um pouquinho mais o cinto, tá bom? Quero pensar hoje com vocês sobre um tema: Saul, um obreiro que não zelou pela sua unção. Um obreiro que não zelou pela sua unção, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. 1 Samuel é primeiro, não é primeira, porque é um livro. Então sempre quando você for falar, é 1 Samuel. Se fosse uma carta, é primeira carta. Coisa chata, né, irmão? Mas a gente não perde a mania, né? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 9, do 15 ao 27, diz assim: No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentai para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, você pode me dizer aonde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo, e amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala, e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ele e o colocou diante de Saul, e disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado. Coma desde o momento em que pois desde o momento em que eu disse temos convidados, ela foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois de ter descido do altar no monte da cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu servo que vá à frente. O servo foi. Samuel prosseguiu:
fique aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Capítulo 10, verso 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Amém, meus irmãos? Uma leitura bastante extensa, mas para a gente entender todo o contexto. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, os teus servos, Pai, já têm nos apresentado em tuas mãos, mas mais uma vez eu quero lhe pedir, ó Deus, fala conosco, de maneira que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar, regido pelo tema, Saul, um obreiro que não zelou pela sua unção. Vou pedir para você repetir, o tema é longo, mas é pedagógico, é só para a gente lembrar do que foi pregado, tá? Saul, um obreiro que não zelou por sua unção. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Olha aí que lindo como você já gravou. Guarda isso no seu coração. Saul, um obreiro que não zelou por sua unção. Queridos, é interessante porque quando nós falamos sobre unção, o Antigo Testamento, quando ele faz referência sobre unção, unção era uma cerimônia pela qual os profetas, os reis e os sacerdotes passavam. Era o ato de despejar óleo sobre a cabeça de um homem, na qual este homem estava sendo separado para este ofício. Então, todas as vezes que alguém recebia a unção, ele estava sendo separado para um ofício. Este ato externo revelava um princípio espiritual. Por quê? Porque todas as vezes que o óleo era despejado, este alguém estava sendo separado, mas espiritualmente recebia também a capacitação da parte de Deus para desenvolver uma função. Antigo Testamento, nós estamos falando de reis, sacerdotes e profetas. O rei, quando recebia unção, ele era ungido para ser o líder maior, o governante do povo. O sacerdote era para ser o representante do povo a Deus. Então o sacerdote, quando recebia unção, qual era o ofício dele? Representar o povo diante de Deus. Só para você entender, o sacerdote pegava da mão do povo e apresentava a Deus. Esse era o seu ofício. O profeta, em contrapartida, o seu ofício, só para você entender nessa metáfora, era aquele que pegava da mão de Deus e entregava para o povo. Então, todas as vezes que alguém recebia a unção, ele era separado para algo. Quando nós olhamos essa unção era algo externo, mas que tinha um princípio espiritual. Quando nós falamos de linha do Novo Testamento, Deus também separa pessoas. Você tem, por exemplo, Atos 6, os diáconos que estão sendo separados. Qual é a ideia dessa separação? Pessoas que estão sendo separadas para um ofício. Prova disso, quando você olha lá em Atos 6, do 3 ao 6, você vai perceber que o diácono não poderia ser qualquer pessoa. Eles teriam que ter bom testemunho, teriam que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Você não se separava alguém porque era bom naquilo. Primeiro, ele tinha que ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não era alguém que pulava, era alguém que tinha fruto do Espírito. Por quê, pastor? Porque dom é o que você faz, fruto é o que você é. Dom é o que você faz, fruto é o que você é. Falar em línguas é dom, controlar a língua é fruto. Pegou? O que acontece? Pessoas eram separadas. Você tem, por exemplo, na igreja de Antioquia, Atos 13, do verso 1 ao 3,
Paulo e Barnabé vai ser separado para a obra missionária. Pastor, como que é que se dava essa separação no Novo Testamento? Normalmente você não vê o derramar do óleo, o que você vê é a imposição de mãos. No entanto, quando a gente fala da questão do óleo, isso é discutido em denominação para denominação, né? Então a denominação A, ela entende que tem que despejar o óleo normal, a denominação B não faz. A questão é o seguinte, é que o óleo é símbolo daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos achar que o óleo, quando é derramado, ele tem um poder místico, algo. Não, ele é apenas um rito exterior. No entanto, cada denominação tem o seu costume e não é o foco meu entrar nisso. O que eu quero entrar é o seguinte, é que Deus separa pessoas, se por imposição de mãos ou por óleo. Esse separar quer dizer que você foi chamado para um ofício, e que sobre a tua vida foi derramada uma unção para servir a Deus. Então todas as vezes que alguém recebe uma unção, ele foi separado para Deus para servi-lo. A pergunta que norteia a nossa reflexão é essa: o que você tem feito com a sua unção? Ah, pastor, mas a minha foi o bispo fulano de tal que colocou a mão na minha cabeça. Glória a Deus. Ah, na minha foi o saudoso pastor. Glória a Deus. Ah, na minha foi o pastor. Amém. A questão não é se pingar um óleo ou se despejar o óleo. A questão é o que você tem feito com a unção que Deus te deu. Essa é a pergunta. Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque há um pano de fundo no texto que nós lemos. O texto que é base da nossa reflexão, ele vai apresentar a narrativa do primeiro rei de Israel. É interessante porque eu já ouvi muitas pessoas falarem: Saul é o rei que o povo ungiu, Davi é o rei que Deus ungiu. Na verdade não é bem assim. Por quê? Porque o texto vai nos dizer que o povo queria um rei. Eles queriam ser igual às outras nações. No entanto, quando você olha o contexto, quem é que manda separar Saul? Deus. Quem é que manda ungir Saul? Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Saul sai um dia de casa preocupado em procurar jumenta. Mal sabia ele que Deus já havia separado uma unção de rei. Queridos, a gente sai de casa e nem imagina o que Deus tem preparado para nós. A gente sai de casa preocupado com algo, e o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Eu quero ser profeta da palavra para lhe dizer: a tua preocupação nem se compara com aquilo que Deus reservou para a tua vida. O que Deus tem para você é muito maior. Agora a pergunta é: o que é que você vai fazer com aquilo que Deus está lhe dando? Se você olhar, por exemplo, nós lemos o capítulo 9 de 1 Samuel, verso 16, ele vai dizer assim: unja-o como líder do meu povo. O capítulo 10, verso 1 diz assim: e o Senhor disse, separou Saul, o Senhor te tem ungido como líder. Ou seja, foi Deus que ungiu Saul, foi Deus que mandou separá-lo. A unção que veio sobre Saul não foi de homens. A unção que veio sobre Saul foi de Deus. Agora, o que é que você tem feito com a unção que Deus lhe deu? Já parou para pensar nisso? Deus não entregou algo. Você tem zelado. E aí entra o tema da nossa reflexão. Saul, um obreiro que não zelou por sua unção. E eu quero pensar na figura do Saul, transferindo para a nossa temática, dos obreiros. Porque
provei para os irmãos, à luz do texto, que Saul foi ungido por Deus. Foi Deus que mandou separar ele. A unção que veio sobre ele foi de Deus. A missão Deus lhe entregou: você livrará o meu povo da mão dos filisteus. Ou seja, ele tinha uma unção e tinha uma missão. Sabia o que Deus deu para você? Uma unção e uma missão. Agora, o que você tem feito? Talvez você vai sair daqui hoje: o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Eu quero olhar para a vida do Saul, bem rápido, e destacar alguns erros que Saul cometeu. Ou melhor, o erro ou os erros que este obreiro cometeu. Graças a Deus a gente não comete nenhum desses. Mas quem sabe em algum a gente, pelo menos, né? Porque quando eu estava estudando isso aqui, eu disse: oh, Jesus, me ajuda. Deus, me ajuda. Primeiro erro, e aqui a partir de agora a gente vai estudar um pouquinho a vida de Saul. Então a gente vai transitar capítulo 12, 13, 14 até o 15, tá bom? Porque no 16 de 1 Samuel começa a história de Davi. Então nós vamos olhar um pouquinho para Saul. Primeiro erro que o obreiro Saul cometeu: fugiu da responsabilidade e por medo se escondeu. Primeiro erro que Saul, ou que este obreiro cometeu: fugiu da responsabilidade e por medo se escondeu. Se você olhar comigo 1 Samuel 10, do verso 21 ao 24, diz assim: então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam nos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Pastor, o que é isso? Deixa eu lhe mostrar o que é que está acontecendo. O Saul já havia recebido a unção, amém? Capítulo 9, ele recebe a unção. Agora chegou o momento de Samuel apresentar para toda a nação. O que Samuel faz? Começa a lançar sorte diante do povo. A sorte cai na família, na tribo, vem na família de Saul, até que chega Saul. Na hora de Saul assumir responsabilidade, o que ele faz? Se escondeu. Obreiro assim hoje em dia, Deus já te chamou, Deus já te ungiu, Deus já te separou e você está se escondendo da responsabilidade. Você está permitindo que o medo te trave. Deus te chamou, não foi para ficar escondido, Deus te chamou, foi para servir. Queridos, é interessante porque quando ele recebe a unção, se você ler o capítulo 9 inteiro, Saul, Deus o escolhe. Quando a unção vem sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo. Depois de cheio do Espírito Santo, ele encontra os profetas e profetiza. Vira um dito em Israel: está Saul entre os profetas. E na hora de assumir responsabilidade por medo, ele se esconde. Tem muita gente que está pulando, fazendo barulho, fazendo isso, aquilo, mas na hora de assumir responsabilidade como obreiro, está fugindo, está se escondendo. Irmãos, não deixe que o medo te trave. O que nós acabamos de ler no verso 23? Se Deus não mostra, se ninguém arranca ele de lá, ele não vem. Tu está esperando o quê para assumir responsabilidade? Quer que Deus mostre onde tu está escondido?
Quer que Deus manda alguém te buscar? Você sabe que Deus manda, não manda? Deus manda alguém te buscar. Então, pastor, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a assumir responsabilidade. Lembra que eu disse na semana passada que quando a gente fala de chamado e vocação, a gente diz assim: eu não sei se Deus me chamou, eu não sei nem se eu tenho chamado. Deus te chamou. Primeiro para ter um relacionamento com Ele, depois para se desenvolver trabalhando para Ele, e Ele vai criar em você uma identidade vocacional. Mas, irmão, a unção está sobre a tua vida, Deus te separou, por que você ainda está com medo? Por que nós ainda estamos fugindo? Mas olha que interessante, Saul estava escondido na onde? No meio das bagagens. Tipologicamente, quais são as bagagens que a gente se esconde hoje? Meu trabalho não me deixa. Eu até tenho vontade, pastor Tiago, eu até tenho vontade, mas o meu trabalho me suga demais. Será? Ou será que é uma bagagem que você está se escondendo atrás dela? Aos meus filhos, eu até queria, mas olha, os meus filhos, e eu lembro de uma vivência minha, logo quando Deus começou a mover as nossas vidas, a minha e da minha esposa, e a gente estava nessa transição, e correndo muito, pregando muito, e aí as crianças pequenas, eu lembro que o Lucas era bem novinho, e a Rebeca de colo, bebezinha, e eu cheguei para a Cláudia, eu disse assim: não dá, é muito puxado com as crianças, não tem como a gente fazer a obra, é muito difícil. Nós conversamos, e aí eu disse para ela no nosso diálogo, falei: eu vou fazer o seguinte, eu vou atender as agendas só, que eu vejo assim que não é muito difícil, as agendas que der para você ir comigo, você vai, e Deus tinha nos chamado para andar junto. As agendas que der para você ir comigo, você vai, senão, a gente fica por aqui na congregação mesmo e tal, conversa. Sabe aquela conversa assim, de você alinhar os seus projetos e só esqueceu de perguntar se era a vontade de Deus? Quando foi à noite, Cláudia teve um sonho que o Lucas morria. Pensa naquele sonho real que você acorda, que você fica abraçando o seu filho o dia inteiro. A Cláudia: Anderson, que sonho terrível. Misericórdia. Na noite seguinte eu sonhei, Rebeca morria, na sequência. E eu lembro como se fosse hoje, irmão, só de lembrar, sabe aquela coisa que você lembra? Eu lembro que eu via minha mãe chorando em um caixãozinho pequeno, e eu dizia para minha mãe assim: como pode? Meu Deus, tão novinha, Senhor, por quê? E eu acordei no meio da noite chorando, desesperado. Na hora que eu acordei, eu falei: Cláudia, tal, aí ela: vamos orar. Na hora que nós oramos um pro outro, dizemos assim: foi a conversa que nós tivemos. Dobramos o joelho e dissemos: Deus, os nossos filhos não são impedimento para fazer a obra. Aonde o Senhor nos mandar, nós vamos com eles no carrinho, nós vamos com eles no bebê conforto. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardou os nossos corações, tirou todo medo, toda dor, toda angústia. E vou dizer uma coisa para vocês: já são 18 anos indo com a minha família, entrando e saindo, e Deus tem cuidado de nós. Não se esconda atrás da bagagem. Deus te chamou para ser um obreiro. Para de fugir, se esconder atrás da bagagem. Me ajuda a pregar. Olha para alguém e diz assim: sai de trás da bagagem. Irmão, eu vou ler só Hebreus 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sai de todo embaraço. Deus te chamou para servi-lo. Não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. Você está achando ruim que Deus te escolheu? Você devia ficar contente, falar assim: olha, meu Deus, tem tanta gente que quer. Deus me chamou, Deus me separou. Mas qual é o segundo erro que o Saul cometeu, ou que o obreiro Saul cometeu?
não respeitou os limites do seu ofício, agiu por precipitação. Não respeitou os limites do seu ofício, agiu por precipitação. Quando você olha o capítulo 10 de 1 Samuel, o verso 8, Samuel está dando orientações a Saul, e ele diz assim, ó: vá à minha frente até Gigal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão, vírgula. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Essa era a orientação. Saul recebeu unção para ser o quê, irmãos? Rei, não profeta. Ele recebeu unção para ser rei, não para ser sacerdote. Então o que um obreiro precisa aprender? Respeite os limites do seu ofício. Tem coisa que Deus chamou para fazer, mas tem coisa que não é para você. Não queira colocar a mão naquilo que Deus não te chamou para fazer. Qual foi o problema do Saul? Ele, diante da pressão, ele não teve o controle. Sem pensar, ultrapassou os limites do seu ofício. Ele era rei e não sacerdote. Quem devia oferecer sacrifício era o sacerdote e não o rei. Mas, vamos lá, 1 Samuel 13, do verso 6 a 9. Eles vão cumprir a missão. Capítulo 13, do 6 a 9. Olha que interessante. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gigal. O que Samuel tinha dito para ele? Quando você chegar em Gigal, você espera 7 dias, porque eu vou lá e vou oferecer o sacrifício, e você espera para saber o que é que você tem que fazer. Mas olha o texto. Quando Saul chegou e ficou em Gigal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então, verso 9, ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. Primeiro, ele não respeitou o limite do seu ofício. Qual foi o problema dele? Diante da pressão, ele entrou naquilo que não era para ele. Cuidado, porque a pressão do momento pode querer fazer você se desesperar e agir de forma errada. Cuidado. Mas você tem que fazer alguma coisa. Eu não, meu filho, eu sei o meu limite. Eu vou até onde Deus me direcionou. Daqui para frente, quem é o responsável é o fulano, aqui é o ciclano. Eu sei o limite que Deus me deu. Sabe por que tem muita gente que passa os pés pelas mãos, se precipita porque não sabe lidar com a pressão? Quando Saul viu o povo desesperado, os homens fugindo, ele pegou e disse: traga-me o sacrifício, porque eu vou oferecer. Irmão, a unção dele é de rei, não é de sacerdote. Obreiro, limite-se a entender o ofício que Deus lhe deu. Irmão, não coloca a mão naquilo que não é para você, você pode se ferir. Aí eu sou igual fulano. Calma, Deus deu uma unção para ele. Deus separou ele para o ofício. Uma vez lidando com o obreiro chegou para mim. Faz bastante tempo, nós éramos líderes de jovens, e ele chegou para mim numa situação, disse assim: a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim: deixa eu te explicar um negócio, não é nossa legislação. Mas como não? A gente tem que fazer. Eu falei: não. Eu falei assim: primeiro, a pessoa que você está referindo que a gente precisa fazer alguma coisa, tem pai e tem mãe. Segundo,
Depois do pai e da mãe, tem o pastor da igreja. Nós somos os líderes dos jovens. Não, mas a gente tem que fazer. Não, 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 não. Respeita a sua legislação. Pai e a mãe estão sabendo? Tá. O pastor está sabendo? Tá. Então, querido, não é nossa competência. Querido, aprenda a não agir por precipitação diante da pressão do momento. Por quê? Porque toda precipitação, quebra de princípio, traz consequência. Toda precipitação e quebra de princípios traz consequência. Olha o verso 10 a 13 de 1 Samuel, capítulo 13, do verso 10 a 13. E quando ele terminou de oferecê-lo, lembra que nós lemos até o 9, ele ofereceu o holocausto. No verso 10, do 1 Samuel 13, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo, o que implica dizer, quando deu o 7º dia, ele nem esperou o dia acabar. Diante da pressão do povo, foi agindo. Olha o que Deus nos mostra. Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E lhe perguntou Samuel: o que é que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo determinado e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, olha irmão, pensei, se fosse algum chefe dizer assim, você não é pago para pensar, você tem que obedecer, não é assim que alguns falam? Mas o problema do Saul é que ele não respeitou o limite da sua unção, ele não respeitou o limite do seu ofício. Eu pensei, agora os filisteus me atacarão e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Irmãos, ele não respeitou, quebrou princípio. Obreiro, não quebre princípio, aprenda a respeitar. Mas o Samuel não chegou, é ele Deus, só que o dia não tinha acabado, ele se precipitou. Então cuidado, faz alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Não, eu sei a minha legislação. Não, faz você. Opa, calma. Porque todas as vezes que um princípio é quebrado, gera consequências. E olha a consequência. Verso 13. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Toda precipitação gera consequência. Queridos, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Muitos obreiros não seguem, não avançam no seu ministério, não é porque não receberam unção, é porque simplesmente não zelam por ela, é porque não respeitam o limite da sua unção, do seu ofício, quebram princípio, e todas as vezes que a gente quebra princípio, o ministério não prospera, o ministério não avança. Então cuidado, não quebre princípios. Princípios, ele passou por cima do Samuel, ele era rei, não era sacerdote. Eu poderia lhe dar na Bíblia um outro rei, que entrou dentro do santuário para oferecer incenso no lugar do incenso, rei Uzias, porque se tornou grande. Os profetas vêm atrás dele e dizem assim: sai daí, você é rei, não é sacerdote. Ele diz assim: eu sou rei, eu faço o que eu quiser. Uma lepra lhe saiu na testa e morreu leproso, porque a questão não é como você começa, é como você termina. E se você for fiel aos princípios que Deus lhe deu, o teu final vai ser de vitória. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Se você olhar o verso 14 da leitura do 1 Samuel 13, diz assim, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Ele tinha unção para ser rei, sim ou não? Mas não era sacerdote.
É isso que a gente precisa entender. Irmãos, aprenda a respeitar os limites do seu ofício. E não haja por precipitação. Eu tenho um problema comigo, vou falar de mim. Tem coisa que eu fico assim, que eu... Mas você sabe quando você... não sou eu, não tem nada a ver comigo. Tal, a gente precisa aprender isso. Porque até nisso Deus está nos treinando. Deus está nos preparando. Tem hora que a gente quer meter o dedo dele. Não é respeito o limite do seu ofício. Deus te deu uma unção para tal. Mas olha o terceiro erro que o nosso obreiro Saul cometeu. Graças a Deus que nenhum desses a gente falha, né, irmãos? A gente não se esconde nas bagagens, a gente não atropela o nosso ofício e nem age por precipitação, não é verdade? Graças a Deus que isso não acontece com a gente. Posso ouvir um amém? Quase que não sai esse amém, né? A gente diz amém pela fé, né? Amém. Mas qual é o terceiro erro que o Saul, como obreiro, cometeu, que vai nos ajudar, talvez, a aprender e evitar? Preocupou-se mais com a posição do que com a presença. Terceiro erro que este obreiro cometeu. Preocupou-se mais com a posição do que com a presença. Capítulo de número 14 de 1 Samuel, verso 18 e 19. Olha que interessante. Capítulo 14, verso 18 e 19. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, houve um tumulto no acampamento filisteu e ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Vamos pensar uma coisa aqui. Em toda a narrativa da vida de Saul, pouco você vai ver o interesse de Saul por ter a arca da aliança junto dele. E se você ler toda a narrativa, você não tem a preocupação do Saul dizendo assim: eu preciso da presença. Por quê? Porque a arca da aliança representava a presença de Deus. Era o trono visível de Deus na terra. Vamos traçar um paralelo entre Davi e Saul? Queridos, quando o Davi se estabelece como rei, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Buscar a arca, trazer a presença. O Saul, quando pensa em trazer, tem uma confusão lá, um tumulto, diz assim: deixa. Não precisa não. Por quê? Porque para ele, ter posição era mais importante do que ter presença. Graças a Deus que no nosso meio não tem, só nos lugares bem longe, obreiros que mais estão preocupados com a posição do que com a presença. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque, irmãos, quando você tem posição, mas não tem presença, você só ocupa um cargo. Você só ocupa um cargo. E ocupar um cargo, irmão, qualquer um ocupa. Agora, viver uma missão e desenvolver um propósito, tem que ter presença. Porque nós lemos semana passada: sem mim nada podeis fazer. Você só dá fruto se você estiver na videira. Um galho sozinho não pode dar fruto. Irmãos, Saul em nenhum momento se preocupa em ter a presença, mas ele está preocupado em posição. Tem obreiros que não buscam a presença, estão apenas preocupados com posição. Meu irmão, ter posição é bom, é honra de Deus, mas posição sem presença é vazio. Tenha posição, mas não abra mão da presença de Deus sobre a tua vida. Não abra mão. Até porque, irmão, um obreiro que não tem presença, o diabo não tem medo, irmão, dos meus diplomas de teologia. O diabo não tem medo, irmão,
do tipo de anel que você está usando no dedo, ou a roupa que você usa, não. Mas ele se barra diante da presença. E se você tem presença, fique tranquilo, o teu ministério vai ser frutífero. O teu ministério vai ser abençoado. Mas o Saul vai cometer um quarto erro. Qual é o quarto erro do Saul? Propósitos sem fundamento, ação sem direção. Qual é o quarto erro desse obreiro? Propósitos sem fundamentos, ação sem direção. E aí a coisa é simples, né, irmão? Por quê? O problema de ter posição e não ter presença é que o resultado disso é o quê? Propósito sem fundamento, ação sem direção. Como assim? Irmãos, se você só tem posição e não tem presença, você vai querer começar a inventar coisa. Vai começar a criar coisa. A gente precisa fazer algum... Irmão, mas se você tem presença, as suas ações são direcionadas. Por quê? Porque você passa a se mover pelo Espírito. Você não faz o que você quer fazer. Você não canta o que você quer cantar. Você não prega o que você quer pregar. Você não fala o que você quer falar. Irmão, tem hora que você diz assim, eu queria pregar isso. E Deus fala assim, não, mas você vai pregar isso. Eu queria cantar aquilo. O ministério de louvor fica até doido. Por quê? Porque todo mundo ensaiou aquele. Chegou na hora, o Espírito Santo falou assim, é esse que eu quero que você cante. Aí alguém diz assim, não, mas não pode mudar assim. Irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não estou dizendo de um despreparo, eu estou dizendo de andar debaixo de uma direção. Obviamente que direto que isso acontece? Não. Mas irmão, Ele é Senhor. Quantas das vezes a gente não prepara o sermão, passa a madrugada inteira estudando, preparando. Quando você chega lá, coração aperta e começa a dar uma taquicardia, você começa a ficar acelerando. Não sei se acontece com vocês, mas comigo... Eu começo assim, aí a minha esposa fala, o que foi? Eu falo, meu Deus, eu estou com um negócio aqui, parece que Deus está mudando o negócio aqui. Aí ela é bem incentivadora, assim, então vai no que Deus falou, meu filho. Eu falo assim, eu sei, mas a mensagem dura, é difícil. Assim, prega o que Deus mandou você pregar. Irmãos, a gente não pode agir sem direção. Qual é o quarto erro do Saul? O Saul, como um obreiro, por se preocupar com posição e não com a presença, ele entrou por um caminho de propósitos sem fundamentos, ação sem direção. Capítulo 10 de 1 Samuel, do 24 ao 29. Eles estão numa guerra, eles estão numa peleja. Olha que interessante. Os homens de Israel, verso 24 ao 29 do capítulo 10. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento dizendo, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo, maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Irmão, pensa comigo, você está numa guerra, você está numa peleja, e você vai falar para o povo, ninguém come nada. Qual é o fundamento desse propósito? Nenhum. Uma ação sem direção. O povo está fraco, está mole. Qual que era a proposta, gente?
se alimenta, se fortifica, porque nós vamos à guerra. O problema de você perder a presença é que você começa a entrar por propósito sem noção. O obreiro tem que ter presença, tem que buscar a presença de Deus, senão, irmão, a gente entra nos propósitos sem pé, sem cabeça. Aí, não, irmão, não mexe comigo não, que meu mistério é com Jeová. Eu respeito, mas tem fundamento o que você está fazendo? O próprio Jonathan olhou e disse assim: meu pai trouxe desgraça sobre nós. Eu peguei um pouquinho do mel, olha como que os meus olhos brilham, ou seja, trouxe energia. Irmão, se nós não tomarmos cuidado, propósito sem fundamento só gera confusão. Propósito sem fundamento só gera confusão. Ao invés de edificar, gera desentendimento. Ao invés de edificar, gera desentendimento. Olha o verso 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, nós vamos lá para o 14. Capítulo 14, do 30 ao 34. Porque vai desenrolar todo o desenvolver da história. Eu estou pulando os versos assim porque nós não temos tempo. O povo está tão desesperado, irmãos, com fome, que eles começam a comer os animais vivos, carne crua, assim. Eles começam de tão um propósito sem fundamento, porque o exército estava desequilibrado. Olha o texto, verso 30 do 34, 1 Samuel 14. Como teria sido melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotar os filisteus, desde Miquimais até Ajalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então lançaram-se sobre os despojos e pegaram as ovelhas, bois e bezerros e mataram-os ali mesmo e começaram a comer a carne com sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E ele disse: vocês foram infiéis, role aqui uma pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim o seu boi e a sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e eles os abateram. O propósito sem fundamento, em vez de edificar, levou o povo a pecar. Quando eu tenho posição e não tenho presença, eu entro no quarto erro. Propósito sem fundamento, ação sem direção. Em vez de edificar, leva o povo a pecar. O povo está pecando, comendo a carne com sangue que era proibido para Israel. E aí, Saul vai ver a besteira que ele fez. Irmãos, nós precisamos da presença para ter nossas ações direcionadas. Volto a dizer, você não canta o que você quer cantar, você não prega o que você quer pregar, você não faz o que você quer fazer. Deus te dá a direção, então tenha posição, mas busque também a presença. Vá aos pés do Senhor dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer que façamos? A gente não busca o que está dando certo, a gente busca o que Deus quer que façamos. Hoje vivemos em uma era que existe uma busca por métodos, e os métodos têm o seu valor. Eu não sou tolo, irmão, eu não sou tolo, os métodos têm o seu valor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, uma frase de um orador do século 17, M. Bodes: Deus unge homens, não unge métodos. A unção de Deus é sobre a tua vida. Eu creio, se Deus lhe deu a direção para usar um método, use. Mas Deus pode te revelar algo especial. Deus pode lhe dar direcionamento, e a obra das tuas mãos vai prosperar com aquilo que Deus vai lhe entregar. Nós precisamos entender isso. O voto de Saul foi tão confuso, sem propósito, que o seu filho Jonatas quase morreu. Ou seja, o voto sem fundamento e uma ação sem direção prejudicou primeiro, sabe o quê? A sua casa. Então cuidado, porque o seu propósito sem fundamento e a sua ação sem direção, o problema não vai recair sobre você, vai recair sobre os teus filhos. Quem que ia cair nesse propósito sem noção?
o Jonatas, filho de Saul. Então, quando eu ajo sem direção, a consequência pode vir sobre a minha casa. Então, cuidado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu conheço alguns casos de obreiros que simplesmente fizeram um propósito sem fundamento e agiram sem direção. Simplesmente disse assim: meu tempo acabou, estou indo embora. Mas aí o filho estava envolvido na banda, o outro filho tocava, o outro ali envolvido num grupo de gestos. Não, meu tempo acabou, vou embora, vamos todo mundo. Saiu, não se encontrou em lugar nenhum, não ficou em igreja nenhuma, e os filhos simplesmente ficaram fora do evangelho. Agora o pai quer voltar, a mãe quer voltar, e os filhos assim: volta vocês, a gente gostou do mundão. Cuidado. Propósito sem fundamento e ação sem direção pode cair primeiro na sua casa. Foi o que aconteceu. Por que Jonatas não morreu? Porque o próprio povo se levantou a favor de Jonatas, dizendo assim: não, foi Deus que usou ele para nos dar livramento, não, ele não pode morrer não. E realmente, se você ler o contexto, Jonatas e o seu escudeiro mataram não sei quantos soldados dos filisteus. Então a gente precisa entender isso, irmão. Precisamos entender isso, cuidado. E olha o problema do Saul. Lê comigo o verso 35 desse mesmo capítulo. Nós vemos o 34, vê o verso 35. Então Saul edificou um altar para o Senhor. E o que diz a parte final? Foi a primeira vez que ele fez. Cara, ele nunca tinha erguido um altar ao Senhor. Tem posição, mas não tem presença. Tem gente que tem posição, mas não ergue altar de adoração a Deus, não ergue altar de sacrifício a Deus. Irmão, não adianta. Foi a primeira vez que ele fez isso. Vai lá a história de Abraão. Abraão, por onde ele passava, o que ele fazia? Um altar. Olha a diferença. Olha a diferença. Qual que foi o quinto erro? Deixa eu correr aqui por causa das horas, irmão. É muito fácil olhar o erro dos outros, né, irmão? Então fica mais fácil, a gente aponta o erro mais fácil, né? Mas olhando para o erro do Saul, eu quero olhar para a minha vida primeiro. Vamos lá, quinto erro do Saul, que pode talvez ser o nosso. Faltou liderança, deu ouvido aos homens, ao invés de obedecer a Deus. Faltou liderança, deu ouvido aos homens, ao invés de obedecer a Deus. Por que faltou liderança? Irmãos, faltou em Saul a postura de um líder espiritual. E o que tem faltado em muitos obreiros é a postura de um obreiro espiritual. Por quê? Porque ele preferiu dar ouvido aos homens do que cumprir a missão que Deus havia lhe entregue. E aí a gente dá um salto agora para o capítulo 15 de 1 Samuel, do verso 1 ao 3. Olha que interessante. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não poupem nada, matem homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos. O que Deus está dizendo para Saul? Eu tenho uma missão para você. Os amalequitas são anátemas, ou seja, você não vai pegar nada, tudo deles, você não vai ter despojos, ou seja, disso você não vai fazer. Cumpra uma missão e um propósito, porque sou eu aquele que te separei como líder do meu povo. Novamente Deus está lembrando ele, dizendo assim: você tem uma unção e você tem uma missão. Diga assim comigo: eu tenho uma unção e tenho uma missão. Guarda isso, você tem uma unção e tem uma missão. A questão é, você despreza a unção e não cumpre a missão. Isso é assustador, não é? Irmão,
eu estava escrevendo isso aqui, eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque é muito sério. É muito sério isso. Por que faltou a liderança espiritual? Porque ele esqueceu da unção e da missão. Se você esquecer da unção e da missão, faltou em você uma postura espiritual. Você não pode esquecer. O que você está fazendo aqui? O porquê que você está aqui? Pastor, eu estou na intercessão. Será que a intercessão é só ficar com a mão levantada? É muito mais do que isso. Ah, eu sou líder de jovens, mas espera aí. Eu sou líder. O que envolve isso? A unção e a missão que Deus me deu é muito mais do que simplesmente eu ensaiar para cantar um hino na igreja. Você percebeu que às vezes a gente se prepara um ano inteiro para 3 dias de congresso? E aí quando passa o congresso a gente diz, ufa, glória a Deus, até o ano que vem. É pequeno, irmão, é pequeno. Desculpa, com todo respeito, é pequeno. Porque Deus te chamou para uma missão e Ele otorgou sobre a tua vida uma unção. Então é o ano inteiro resgatando pessoas, trabalhando com crianças, com jovens. E o congresso? O congresso é só a celebração daquilo que você vem fazendo anos. Não fecha nisso. Mas olha, quando falta uma postura na liderança, a gente começa a entrar pelo caminho da desobediência. E a desobediência, ela começa, sabe quando? Quando a gente começa a fazer as coisas para Deus pela metade. Vou falar de novo. Se faltar essa postura de liderança, você vai entrar pelo caminho da desobediência. E a desobediência, ela tem início quando nós começamos a fazer as coisas para Deus pela metade. E eu lhe provo. 1 Samuel 15, versos 7 a 9. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. A missão era essa? Qual que era a missão? Acabar, obedeceu pela metade. Tem tanto obreiro que faz algo para Deus, mas só faz pela metade. Graças a Deus que aqui no nosso meio não tem, só longe, os lugares bem longe. Acho que nas igrejas lá do outro lado, né, sei lá, Austrália, Japão, né, agora está sendo filmado, então os irmãos estão vendo lá do outro lado. Não, aqui não. Mas queridos, a gente não pode cair nessa de fazer as coisas para Deus pela metade. Se Deus falou que é tudo, é tudo. Não pensa você que vai enganar Deus. Sabe qual é o problema dele? Deixou-se levar pelo que viu e pela conversa dos outros. Ao invés de ser um líder que influencia, ele foi influenciado. Os homens falaram assim, a gente vai matar. E não, olha, isso aqui dá um baita de um churrasco. Olha isso aqui. Aí que ele falou, então deixa. Deixou o rei vivo, aproveitou o melhor e deu para Deus o que não presta. O que era bom, guardou. O que não presta, ele deu. Quantos obreiros que só dá para Deus o resto? Só dá para você dar o resto do seu tempo. Você dá o resto. É para Deus que sobra. Até quando é assistência social, você dá um feijão que nem você come. Deu melhor. Não, está cheio de bicho, irmão. Se você não come porque está cheio de bicho, você acha que alguém na igreja vai ter que comer? Dê para Deus não a metade, nem o que não presta. Dê para Deus o melhor. Cumpra a missão que Ele lhe deu. E aí a gente precisa entender isso. Ele deixou de ser influenciado, deixou de ser influência e se tornou influenciado. Poupou o melhor e deu para Deus o que não presta. Mas qual é o sexto erro do Saul? Vamos lá. Sexto erro. Tornou-se orgulhoso e se enveredou pelo caminho da mentira. Será que tem isso, obreiro, orgulhoso e mentiroso? Acho que não tem, não. Eu acho que isso só acontece
uns lugares bem longe. Tornou-se orgulhoso e se enveredou pelo caminho da mentira. 1 Samuel 15, verso 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram, foi para o Carmelo, olha isso aqui, aonde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gigal. Irmão, o camarada ergueu um único altar ao Senhor, nós lemos lá no 14, e agora no capítulo 15 ele está fazendo o quê? Foi para a região lá de madrugada do Carmelo e ergueu um monumento em sua própria honra. Orgulhoso. Orgulhoso. E aí é interessante porque tem obreiro que nem serviu a Deus direito e já acha que é o cara. Começou ontem e disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Está melhor do que Jesus. Jesus pregava para uma pessoa. Jesus foi pregar para a samaritana. Ele só prega se for para uma multidão. E ainda pergunta, quantos membros tem na sua igreja? É para saber se eu posso ir ou não. Está melhor do que Jesus, né? Está erguendo um monumento a si próprio. Além de orgulhoso, tornou-se mentiroso. Olha o 13 ao 15, no capítulo 15. Quando Samuel o encontrou, disse, o Senhor o abençoe. Olha o que ele diz. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que tenho ouvido? Respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o resto. Mentiroso. Primeiro disse que cumpriu a missão. Quando Samuel disse, que barulho é esse? Sabe por quê, irmão? Porque a mentira vem à tona. Não adianta, Deus vai desmascarar. A mentira vem à tona. Que barulho é esse? Aí justificou. Ah, é para sacrificar o Senhor. A gente tem a mania de espiritualizar, não é? Não, é que Deus sabe, né? Deus sabe de todas essas. Cuidado, irmão. Cuidado. Olha aqui como isso é perigoso. Ele esqueceu quem o havia levantado, achou que podia fazer do que queria, esqueceu da missão, esqueceu da unção e esqueceu quem o chamou. Infelizmente nós estamos cercados por pessoas assim. Esqueceu a missão, esqueceu a unção, acha que pode fazer o que quer e esqueceu quem foi que o chamou. Olha aqui que Samuel diz para ele, capítulo 15, verso 17 a 18. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Sabe o que Samuel está dizendo? Você esqueceu da missão. Você esqueceu da unção, você esqueceu quem te levantou. Nunca esqueça da unção e da missão que Deus lhe deu, e nunca esqueça quem foi que te chamou. Para me encerrar, por conta das horas, tenho 2 minutos, 7º e último erro. Eu ia falar 120 erros, vou falar só 7, tá bom, irmão? Brincadeira, só tinha 7 mesmo. Aí é olhar demais erro na vida dos outros, né, irmão? Preciso me converter. Diz que para encontrar o erro na vida dos outros é mais fácil do que na nossa, não é? Então acho que montar esse sermão não deu muito trabalho, não. Mas qual foi o 7º e último erro que esse obreiro cometeu? Preocupou-se em estar bem diante dos homens e esqueceu de estar bem diante de Deus. Preocupou-se em estar bem diante dos homens e esqueceu de estar bem diante de Deus. E esse verso ele mexe muito comigo. Ó, depois que Samuel chama a atenção de Saul, ó, o que ele vai dizer? Verso 24 e 25 do capítulo 15. Pequei, disse Saul,
violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Primeiro, a culpa não é dele, a culpa é dos soldados. Ele foge da responsabilidade. Olha o que ele diz: agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel fala com ele, mas Saul diz que a culpa não é dele, é dos homens, e como ele teve medo, ele fez isso. Bem, ficou com medo dos homens. Aí o Samuel diz para ele no verso 26, Samuel contudo disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, esqueceu a missão. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. Verso 28. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Se fosse você ouvindo isso, o que ia acontecer com você? Eu acho que eu ia desesperar. O que acontece com ele? Infelizmente, o coração dele estava mais preocupado em estar bem diante dos homens do que em estar bem diante de Deus. Olha o verso 30. O que ele diz? Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Gente, ele acabou de ouvir que o reino dele foi rasgado. É Deus dizendo assim: o teu ministério foi rasgado, foi tirado de você e foi dado a outro. Não, beleza, não, isso aí. Mas volta comigo, para que eu tenha honra diante das autoridades de Israel. Por quê? Porque, irmão, o rei tinha que ter o sacerdote, o profeta do seu lado. Era autoridade religiosa, só para você entender. Era o cara que ofereceu o sacrifício. Ou seja, o Saul só estava preocupado em estar bem diante do povo. Alguém ouviu a conversa dele com Samuel? Não. Então qual é o pensamento? Volta comigo, finge que nada está acontecendo, eu estou bem diante do povo, mas como é que eu estou diante de Deus? Está cheio de obreiro que só se preocupa em ficar bem diante do povo e não se preocupa em estar bem diante de Deus. Mas Deus sabe quem é você e Deus sabe quem sou eu. Então viva o seu ministério para ficar bem, não diante dos homens, para ficar bem primeiro diante de, e a consequência, você está bem diante de Deus, Deus vai te honrar diante dos homens. Para a gente fechar, olha o verso 31. E assim Samuel voltou com ele e adorou ao... O que eles estão fazendo ali? Oferta de sacrifício. Irmão, vamos ser sinceros. Qual o nível de sinceridade nessa adoração? Saul está lá adorando o Senhor, mas qual o nível disso? Você tem ideia? Irmão, eu fico assustado, particularmente eu fiquei assustado com isso aqui. É possível que os altares estejam cheios do tipo de adoração como essa de Saul? Deus já o rejeitou, mas eu estou só ali, para fazer uma média. E eu não estou dizendo de ninguém não, estou falando, guarde-me Deus. Que semana passada eu disse que tem um versículo que me assusta, que é o de Sansão. Eu achei mais um. Se eu disse que o do Sansão me assusta, me levantarei como da outra vez e tal, e o Espírito de Deus não era mais com ele, esse aqui me assustou. E assim Samuel voltou com ele e adorou ao Senhor. Deus está recebendo a adoração de Samuel, sim ou não? Samuel. E a de Saul? Mas o culto é o mesmo. O culto é o mesmo. O altar é o mesmo. Porque de tudo aquilo que a gente leu,
Se a gente achar que Deus está recebendo de Saul, então, irmão, Deus acabou de dizer assim: teu reino foi rachado. Só que para os homens que estão lá, está tranquilo, não está? Ninguém sabe o que está acontecendo. Essa é a preocupação, irmãos. É duro esse caldo aqui, né? Estou pregando para mim, viu? Se você receber, amém. E eu queria concluir, que já até passei. Saul, ele foi verdadeiramente ungido por Deus. O problema de Saul é que ele não zelou pela sua unção. Tem muita gente que foi ungido por Deus. O problema dele é que ele não zela pela sua unção. Quantos obreiros têm desprezado a unção que Deus lhe confiou? Seja você um diácono, seja você um evangelista, seja você um presbítero, um auxiliar interno, um bispo, um apóstolo, um profeta, zele por aquilo que Deus lhe deu. Por quê, pastor? Porque infelizmente, tudo aquilo que você não valoriza, você acaba perdendo. Tudo aquilo que você não valoriza, você acaba perdendo. Aí você vai dizer assim: pastor, mas me mostre um texto que tem o Saul sendo desungido. Não tem. Aliás, eu não encontro isso na Bíblia, desungir alguém. Só que tem um detalhe: ter título sem aprovação de Deus é vazio, é apenas título. E título sem a presença não é nada, porque a unção só tem valor se ela vir com a capacitação espiritual. O que aconteceu com Saul depois que a presença saiu dele? Ficou perturbado. O que acontece com Saul? O tempo todo tentando matar Davi, porque quem perde a unção fica perseguindo quem tem a unção. Então cuidado, porque se você perder a unção, você vai começar a perseguir quem tem a unção. E aí, irmãos, é muito sério, porque se na Bíblia a unção tem a ver com capacitação espiritual, o derramar de óleo é um símbolo externo do que está acontecendo internamente e espiritualmente. Se não tem presença, não é unção. Você pode ter sido untado, mas você nunca foi ungido. O que é untar? Não é passar óleo? Então, se não tem presença, você pode ter sido untado, mas nunca foi ungido. Porque para ser ungido, tem que ter a presença. E aí eu quero encerrar pensando com você uma reflexão. Sabe qual é o grande mistério da unção? O grande mistério da unção é simples. Qual é? Uns são e outros não são. O grande mistério da unção é esse. Uns são e outros não são. Só que Deus sabe quem é e quem não é. Porque o texto diz: o Senhor conhece os que são seus. Amém, queridos? Eu não tenho mais tempo, mas eu queria que, se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Passei um pouquinho, vocês me perdoam, amém? É porque era muita coisa, se a gente não lê os textos, não dá para a gente entender, né? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu te dou graças, Senhor, por este tempo. Te dou graças, ó Deus, por esta palavra que o Senhor nos concedeu. Pai, continua conosco, Pai, nos instruindo, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a zelar pela unção que o Senhor tem nos confiado. Nos ajuda, Senhor, a zelar por aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, ministerialmente. Pai, sê conosco, sê com a tua igreja, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Como eu apresentei semana passada, nós temos o nosso curso Dinâmica da Pregação com a Bíblia de estudo, tá? Então você tem os QR Codes, você consegue acessar as aulas. A Bíblia de estudo é comentada versículo por versículo, vai te abençoar. Então, esse kit aqui é uma benção, porque você tem acesso ao curso, material didático, você paga a parcela única, R$90, e ganha a Bíblia de estudo. Domingo eu estava pregando numa igreja, e o pastor lá falou assim: eu comprei essa Bíblia de estudo esses dias, comprei ela na promoção, paguei 190.
Na promoção, 190. Isso sem calcular o frete, né? Então, se você quiser, nós temos aí, tá bom, irmãos? Deus abençoe e aplauda o Senhor que Ele merece. Obrigado, pastor.